mais um Acervo Catanduva, pela Câmara Municipal de Catanduva, um programa que registra a história das pessoas da cidade de Catanduva. A redundância no nome Catanduva é porque catanduvenses são importantes em todas as áreas, em todos os sentidos. Uma dessas figuras é o nosso entrevistado de hoje, que é um acervo, literalmente é um acervo. Mário Antônio Melotto, 83 anos e meio, mas dizem que ele tem menos, nunca mais. Muito prazer. Prazer. Obrigado pela sua gentileza de nos receber. Ok. Seu Mário, me conte essa história de 83,5, não é 83,5, o que é? Não, é gato para baixo, é gato para cima? É o seguinte, a idade real é 83,5, a idade registro é 82,5. Porque eu nasci na Segunda Guerra Mundial, em 1941, e a época era meio difícil para meu pai, porque ele era um imigrante italiano. E naquela época a Itália era meio complicada. Os italianos que estavam aqui eram levados para a Itália para defender o Reich. Não, aqui eram os aliados, né? Então, ele morava em fazendas, nós morávamos em fazenda, de uma para outra, e ele não apareceu na cidade. Até 1945. Eu fui registrado em junho de 1945, e meu pai, então, ao falar a idade, que é o nascimento, ao invés de falar 41, ele falou 42, não sei se tinha algum problema de multa, alguma coisa, e a minha irmã era de 42, ele falou 43. Essa foi a... Essa é a história, de ser mais velho do que a verdade. Mais velho do que a verdade. Tá certo. Mas, seu Mário, me conte, aquele jovem de 1941 ou 2, como é que foi a vida dele? É uma história até bonita, eu acho bonita, porque eu passei e repetiria talvez. Eu morei em fazendas até mais ou menos 15 anos. Só que de lá eu vinha a pé para as escolas, né? Teve no sítio e teve na cidade, na Vila Guzzo, que eu terminei. Mas também vinha desde uma fazenda Barro Preto até todo dia a pé, né? Não tinha sopa, não tinha nada, né? Não tinha alimentação, não tinha transporte. Bom, e aí quando eu vim para a cidade, ainda já meio de idade, ainda terminei o 4º ano, e tinha... eu não tinha jeito de fazer, porque tinha um exame de admissão naquela época, né? Aí, quando sobrou uma brecha, as professoras falavam para mim, faz exame de admissão, porque eu terminei o curso primário com 95 de média. Uma média excelente. Você é um garoto do sítio, né? Aí elas me diziam, vai prestar o vestibular, não, a admissão. Bom, demorou um pouco, porque eu não tinha uma base, né? Aí quando eu consegui uma base, eu fui fazer o exame de admissão. Por sinal, em português eu precisava tirar 5 na última nota, e foi um parente vosso, que era professor de português. Professor Raimundo. Eu precisava 5 no último instante, e ele fez, era oral, hein? Tirei os 5. E fui Professor Raimundo. E fui para o ginásio à noite. Maravilhoso. Aí eu fiz a quarta série. Nessa época, eu tive uma fase pequena que eu trabalhei de engraxate, quando eu veio da cidade, né? Eu acho, só fazendo uma parte, eu acho que todos os grandes nomes da cidade de Catanduva passaram pela profissão de engraxate. E daí então eu fui tentar nos escritórios de contabilidade entrar. Eles não me admitiam porque minha letra era muito feia. Foi a verdade, falava abertamente, né? Médico hoje então não seria admitido. E de fato minha letra não era bonita mesmo. Aí eu fui trabalhar numa padaria
Vitória, onde eu trabalhei muitos anos lá. Sim. Fazia pão. Então, nessa época que eu estudava, eu dormia durante o dia, levantava às 6, 7 horas, minha mãe fazia a janta e eu levava para a padaria Vitória e ia para o Barão. Saía do Barão 10h40, acho que é a última aula, por aí, ia para a padaria, esquentava a minha janta no forno, jantava e nós fazíamos pão até às 6 horas, 7 horas da manhã. Naquela época era diferente. O senhor passava a noite na padaria? Noite toda. Aí ia para casa dormir. Aí, até quando eu comecei a namorar, minha atual mulher trabalhava numa fábrica de doce, na Rua Minas, e eu na padaria. Então eu ia para casa e ela ia trabalhar. A gente se encontrava, dava aquele papinho e tchau. Segurava na mão, rapidinho, bom trabalho, bom descanso. E assim ia. E assim terminei a quarta série. Quarta série naquela época era diferente, né? Então eu fui fazer contabilidade. Fiz contabilidade 3 anos, se não me engano, lá no ginásio Catanduva. Certo. Né? Aí, terminado isso aí, minha ideia... Próximo da onde o senhor morou por muitos anos? Ou não era lá? Não. Eu morei sempre aqui na região. Desde quando eu vim do sítio, morei na Vila Mota e aqui na Rua 24 de Fevereiro. Não tinha nem asfalto a 24 naquela época. Certo. Faz tempo, hein? E aí, então, eu fui à noite, fui fazendo ginásio e tal. Aí, terminei o técnico de contabilidade. Minha ideia era um curso superior, mas dinheiro faltava, né? Naquela época era muito difícil. Né? Até a tua pensa que é uma mentira da gente, qualquer coisa, não é. É que era diferente. Hoje... O mundo era diferente. O mundo ficou mais barato, né? Digamos certo. assim. Então eu fiz o normalista, eu sou normalista, professor normalista. O senhor é professor normalista? Fiz normal para não ficar parado, você entendeu? A gente vai cavando histórias e a gente vai encontrando pérolas. O empresário, o advogado, o homem que foi nome forte de muitos políticos importantes da nossa região, também foi um doce professor normalista. Verdade. Bom, aí depois eu já era contador, né? Trabalhava na prefeitura naquela época, a gente entrava meio-dia e saía às 6h36. O primeiro concurso que eu passei foi na prefeitura. De Catanduva. De Catanduva. Isso, minha filha, ela tem 50, ela é de 69, ela tem 56 anos. Ela tinha acabado de nascer naquela época, né? E eu fui para a prefeitura. Isso, aí, na prefeitura, que eu entrava meio-dia, eu tinha umas firmas que eu fazia contabilidade na cidade. Já tinha uma grandinha, que era do seu Manuel José Pelicano, que tinha 9 caminhões de doce, que vendia na cidade. Era o seu Manuel Doceiro. Doceiro, eu fui contador lá. E de outras firmas aí. Aí, já tinha um dinheirinho. Aí não teve jeito, fui lá na Faculdade de Direito de Rio Preto, na FADIR, prestei o vestibular, passei e prestei à noite, até, digamos, na perua com a gente viajavam pessoas bem importantes. Como é que o senhor viajava? Uma perua Kombi, a pista única, aqui é Rio Preto. Isso não era uma aventura, era uma viagem. Até uma pessoa que me recorda é o Antônio Gonçalves de Oliveira, do cartório de registro, na época fez direito com a gente, o Pascoal Belotti, enfim, uma turma de renome. João Roque. O João Roque, doutor João Roque, que foi da prefeitura? Fez direito com a gente. E aí, então, foi assim, fiz direito e tal. Aí, minha meta, eu estudava muito. Na época, na verdade, eu era um CDF. CDF, exatamente. Mas isso o senhor já era casado, já tinha filho? Isso, aí, então, agora, o primeiro concurso eu já era casado, né? Com a mesma
com a mesma namorada que eu encontrava. Aí eu fui para... Fiz o direito, comecei a estudar para concurso. Estudava muito, né? Em casa, de sábado e domingo, e também fazia de sábado e domingo declarações de renda e declarações do INCRA. Na minha casa, eu tinha uma máquina lá, aquela máquina lá grande, até aqui em cima a máquina. Aqui? Ela tá aí. A gente vai tirar uma foto dela depois. Uma recordação. Aí, eu juntava esse dinheirinho para ir pagando a faculdade, né? Tal, a prefeitura. Aí eu passo no Banespa. Bom, vamos para São Paulo. Aí, passei, mas já não foi assim num primeiro lugar e tal, né? Me chamaram lá para ir em São Paulo. Chegaram lá e ofereceram morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo. E aí eu pensei, ponderei e não aceitei. Porque aqui em Catanduva eu tinha meu ordenado, tinha meus particulares que eu fazia. Então eu não aceitei e ficou para lá. Nessa mesma época eu passei num concurso no Mato Grosso do Sul, quando eu estava se formando. O Estado estava sendo formado. Sendo formado o Estado. E eu passei em 111, eles precisavam 120 ou 130, não lembro agora. Mas nessa história aconteceu um fato curioso, que quando ele formou o Estado, Pedro Luciano, que era o governador, nomeou fiscais ad hoc, né? Certo. E aí no concurso ele botou uma virgulinha lá e disse que os fiscais ad hoc, e que se alcançasse a média, qualquer média, eles seriam aproveitados. E nisso ficou muita gente de fora, né? Eu também não teve... Aí eles entraram com uma ação, e parece que ganharam, eu entrei. Era lá em Campo Grande, eu não gostaria de ir lá. Aí, nessa época, eu passei no concurso fiscal do Estado de São Paulo. E passei para... Você vai dar risada, mas passei para delegado de polícia. Na mesma época. É difícil, O senhor também passou para delegado de polícia e não assumiu? Não assumi, porque eu esperava o concurso aqui de São Paulo, que era o melhor que pagava de todos, né? Inclusive tem uma história, o Dr. Manir Cury também era concursado, né? E ele não... Ele falava, estamos ganhando bem com o delegado agora, acho que não vai contar. Passado uns tempos, falou, poxa, eu devia ter pegado, porque o delegado piorou o ordenado. Ficou muito pior agora. Mas são coisas da vida. E daí, foi tocando a vida da prefeitura, eu exerci vários cargos lá dentro. Na OFF, é o seguinte, tinha uns cargos... Deixa eu só falar uma coisa. Talvez os amigos que estão nos assistindo ouçam um barulho no fundo, é que nós estamos, para poder fazer essa entrevista, nós viemos numa das empresas do seu Mário, porque ele ainda trabalha e ele ainda coordena e supervisiona todo o funcionamento do grupo. Então nós estamos aqui numa das áreas da empresa e a empresa está funcionando. Então todos, quando ouvirem algum barulho estranho no fundo, é porque nós estamos tomando o tempo do seu Mário dentro da própria empresa. Só para deixar claro aí, senão vamos falar que... Não é tomar tempo, para mim é um prazer receber. Claro. Né? Esse barulho realmente é uma máquina que tira a lona do patim, entendeu? Que nós aí para arrebitar uma nova. Então, ela é barulhenta, mas não, mas é tranquilo, é tranquilo. Então é o seguinte, como eu ia dizendo, trabalhei como na OFF. Na OFF era Núcleo de Assistência e Orientação Fiscal da Receita Federal. Era na prefeitura. E na prefeitura esses cargos ninguém queria, né? Certo. Era meio rejeitado. E eu peguei e fui. Aceitei, fazia outras coisas também. E o Núcleo de Assistência Fiscal era o SIC, naquela época era SIC.
Era cartão de identificação de contribuinte. Hoje é CPF. CPF, né? Mudou. Cadastro de pessoa física. Eu sou meio SIC, antigo. viu? Eu sou do SIC. sou meio antigo e ainda falo SIC, mas a pessoa olha para mim e fala CPF. Eu retirei o SIC quando eu tive o meu... Isso. Então, na verdade, em Catanduva, eu acho que eu fiz uns 15 mil SICs na época, hoje CPF. Porque a Receita Federal, ela lançou um programa de cadastrar todo mundo, sabe? Mais de 10% da população de Catanduva. Isso, Então, mas só que fazia da região também, né? Os escritórios de Santa Adélia, escritórios de Palmares, eles vinham aí com aquelas montes de declaração e eu ia... Já tinha alguém que já tinha o SIC do ano passado, já fazia, então agora é a apresentação com o mesmo, até hoje a pessoa carrega o número. E disso aí também tinha naquela época uma história, é um negócio interessante, registro de nota promissórias, eu fazia. O cara tinha uma nota promissória, ele tinha uma nota promissória, você era o devedor, ele vinha no meu setor e registrava a nota promissória. Aí, para poder fazer... Para poder ter valor executivo, né? Aí, para poder executar o cidadão. Exatamente. Sem ela ser registrada, ela tinha outro valor, assim, não tinha valor executivo. Aí, essa é a parte da Receita Federal, e eu penetrava todas as áreas da Receita Federal. Lá em Rio Preto, quando às vezes a gente ia levar algum documento, fazer algum curso, também era bem relacionado com o pessoal lá. O senhor tinha relação com o pessoal, com a formação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em Rio Preto? Não, aí já é outro caso, né? Essa aqui... Esse homem, tudo que se formou na região... Para que a região se desenvolvesse, nome Mário Meloto estava lá. Esse caso aqui, na OF, era com a Receita Federal. Com a Receita Federal. Até era o seu Paulo Berig, que era o coletor federal, era na Rua Minas com a Rua Belo Horizonte, ali um prédio ali, e ficou muitos anos ali. E eu tinha bom relacionamento com todos quase lá, né, na Receita. E fazia imposto de renda. Aí comecei a fazer imposto de renda à noite para o pessoal, né? Também. O seu Paulo aposentou e falou, olha, eu estou vendo que você tem condições de fazer os meus clientes, né? Esse é pessoal escolhido da cidade, assim, que fazia com ele. Falei, pega o seu Paulo, pego. É lógico, né? Precisava do dinheiro. Aí fiz muito tempo de todos aí, pessoal da cidade. Então, foi assim. E nessa mesma, junto com essa função de NAOF, eu era UMC, era a Unidade Municipal de Cadastramento do Ministério da Agricultura. Tinha que fazer, isso era uma nomeação anual, tá? Um credencial anual. E a gente fazia os cadastramentos de todos os imóveis rurais. Os imóveis rurais tinham que fazer o cadastramento, então a gente fazia o cadastramento de todos. Era uma coisa que para cobrar o imposto era até baratinho o imposto naquela época, né? Hoje, bom, e aí foi tocando, fiz o concurso, aí eu fui nomeado para a Secretaria da Fazenda, demorou bastantinho, viu, para ser nomeado para a Secretaria da Fazenda. E aí assumi. Mas mesmo assumindo, fiquei na prefeitura um bom tempo comissionado. Mas na prefeitura, o senhor já entrou como advogado ou não? Não. Sempre como diretor, sempre como funcionário e diretor de administração, que não exige o cargo. Hoje é o secretário de administração. Administração. É o secretário de administração, exato. Não havia necessidade da formação jurídica, né? Entendi. Mas eu, apesar de ter formação, era melhor, né, no caso. E foi assim. Então, minha vida foi mais ou menos corrida desse jeito, né? Na prefeitura, trabalhei, fizemos
alguns trabalhos lá bonito. A primeira gestão do Varley foi muito vitoriosa. Você vê, nós licitei o prédio da prefeitura atual. O atual prédio. Atual prédio. Licitei assim, porque eu fazia parte da licitação, eu fazia parte da comissão e era eu que abria as licitações. Naquela época era convite, tomada de preço e concorrência. Então, a construção do prédio atual da prefeitura tem uma parcela da mão do seu Mário Melotto. Seria assim, exatamente. Eu fiz o processo todo, sentamos numa mesa, o Varley lá, o Juliano Basalha, que era da comissão, eu, o Afonso Macchione, que trabalhava na prefeitura com a gente, né? Então, e as pessoas que concorreram, todas, né? Certo. As firmas. E já abriu essa licitação lá e ganhou, por sinal, a firma. E aquela área do Parque das Américas já era área pública ou não? Não era. Aí, então, foi feito, na época, já existia uma escola lá no fórum, transformaram em fórum, né? Aí já é o Estado que fez. E a prefeitura fez aliás, não era para ser aí. Não era para ser onde é? Não é para ser onde é. Porque é o seguinte, o Varley tinha um espírito de aberto. O que a Catanduva é muito centralizada, muito fechada. É uma cidade, né? ainda muito fechada. Não é uma cidade que gosta de expansão, porque você vê a Rio Preto, quando é a mesma época de Catanduva, eles avançaram a rodovia Washington Luiz, que hoje é a Zona Sul, é a zona mais famosa de Rio Preto, já é praticamente uma cidade, né? Já é sozinha. E a turma lá não tem essa de ser no centro o negócio. Não, a coisa é expandida. Então, aí foi feito, bom, acabou vereadores, a turma reclamando, vamos fazer aqui. Então fez por sinal, no dia que inaugurou, deu uma maior enchente de Catanduva, né? Eu, o Varley e mais uns lá saímos de barco. E aí teve também a licitação do teatro municipal, que também tem uma historinha lá. O teatro municipal ia ser de arena atrás. Teatro de arena. Porque tem até a arena lá no fundo, né? Exatamente. Era um palco reversível e tal, e eu fiz a licitação, mas no fim a coisa estava demorando muito. O Varley queria inaugurar e falou, vamos largar o pau assim mesmo. Compramos as cadeiras, eu digo porque nós fizemos a licitação e a prefeitura comprou, eu falo na prefeitura. Isso. Compramos as cadeiras do Cine República. Do antigo Cine República. Para pôr no teatro. Tá. Uma pessoa reformou, ficou até bonitinha, gostosa. E assim, teve também, eu vou falar em várias obras agora. Certo. A licitação do viaduto da saída de Pindorama, na rua... Avenida São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, no início aqui, no Rio Minguta, porque antigamente era uma passagem direta, plana. E ao nível, né? Muitos saiu morte lá. Morte. A pessoa vinha, não tinha noção de nada naquela época. Né? Porque é um vale, né? Era um vale, era uma pauleira. Então, foi feito o viaduto, bem apertadinho, porque não tinha que desapropriar mais. É tipo uma pinguela suspensa, isso? Exato. Tinha que desapropriar mais casas lá, mas ficava muito difícil, né? Certo. Dinheiro e tal, e ficou lá, agora está funcionando mais ou menos. E depois foram feitas 2 pontes, uma logo abaixo e logo acima, não convergente com as ruas, sabe? Entendi. Justamente para evitar... o fluxo muito grande e para evitar também... Uma pessoa que atravessar e aquela pauleira. Então, foi feito assim, e até hoje está assim, acho que está funcionando, está mais ou menos. E foi a Avenida Genelso Machado também, ela não ia até Cofevar, ali, nem mais ou menos ali. Era uma ruazinha. Ela não chegava na Rua Ourinhos, né? Não, não chegava. Era uma ruazinha simples.
Aí o Varley desapropriou tudo, desapropriamos, foi tinha muitas chacrinhas aí, sabe? Pequenas propriedades, né? Pequenas propriedades, E foi cortando, fez acerto com todo mundo, foi fazendo acerto de cá e de lá, trocando com o terreno da prefeitura, às vezes. E ficou muito boa a avenida, porque uma firma de Ribeirão que fez o asfalto, ele tirou do leito carroçável mais ou menos de 30 centímetros de saiba, sabe? Barro podre que se fala, né? Colocou e fez, e ficou uma avenida que até hoje ela está bem asfaltada, né? Se fosse fazer daquele outro jeito, já estava tudo borrachado o asfalto, né? Tem entendi. Isso. Então, licitamos a rodoviária. A antiga rodoviária ou a nova? Não, a antiga aqui. A antiga, aqui na Rua Olímpia. Tá. Na Rua Olímpia. Aí já foi você vê, o Varley sempre tinha um instinto de sair do centro, né? Sim. E nós, eu acompanhei a aprovação junto ao departamento DR, São Paulo. Essa rodoviária aí, ela saiu porque houve uma promessa da prefeitura de fazer a Avenida Benedito Zancanaro até os guardas rodoviários lá fazer um trevo. Um trevo para os ônibus entrarem por ali. Então não deu para fazer. Foi prometido, foi a cidade e tudo, mas sabe como é que é. Mas o projeto ainda existe, só para contar para o senhor, viu? Esse projeto ainda existe para essa situação. Então, continuando. Só para então informar que este projeto da Benedito Zancanaro ainda existe. Existe, Ele ainda está em andamento. Deve estar. Aos poucos ele vai sendo feito. Vai. No entanto, agora a Benedito Zancanaro, ela já está de fora a fora. Já. E a rotatória interna já está feita. Como ali na Polícia Rodoviária fica muito próximo do outro trevo, que é o trevo de entrada do aeroporto, eu não sei como é que eles vão resolver essa situação. Mas até lá já foi resolvido. Isso. Mas esse projeto é de 1900 e quando? Quando que inaugurou a rodoviária aí faz muito tempo, 78, 80, faz 45 anos. 80, né? Mais 80 por aí, 80. Então, assim, tem tantas coisas que aconteceram, que acontecem numa administração, que dá um livro, né? Sim. Dá um livro. Sim. Mas a gente já, com essa idade, já esquece de muita coisa também, viu? Mas não dá para lembrar tudo assim. As pessoas que nos assistem do Acervo Catanduva pela Câmara Municipal vão entender, seu Mário, e vão se deliciar com essa entrevista, porque o senhor conta histórias de um tempo de administração pública onde se fazia por prazer. Exatamente. O senhor me disse aqui que, olha, o senhor tinha credencial do INCRA. Do INCRA. O senhor fazia o registro do SIC, que hoje é o CPF. Isso era Receita Federal. Receita Federal, mas era dentro da prefeitura. Dentro da prefeitura, era um órgão. O senhor foi secretário de administração. Hoje, a administração pública, a gente vê a forma de administração pública, ela segue o exemplo de 45, 50 anos atrás, praticamente. Eu acredito que sim. Que é o tempo que o senhor estava lá. Exato. O senhor citou nomes de importância e de relevância na cidade, como o Dr. Pascoal Belotti, né? Advogado conceituado. Sim. O senhor falou do Dr. João Roque, foi advogado da prefeitura acho que a vida toda. A vida toda. O Dr. João Roque foi advogado do município durante toda a sua carreira, praticamente. O senhor falou aqui da administração Varley Agudo Romão, mas ainda o senhor falou da primeira. Num tempo que vereador não recebia. Não.
vereador era por prazer, era por amor. Por amor. E olha, é um tempo que eu vou citar aqui agora, porque as pessoas têm que entender. Na legislatura de 1977, só tinha nada mais e nada menos como vereadores, na época, Gerson Gabas, doutor José Alfredo Luiz Jorge, doutor Alexandre Nobalbos, Cuiquelhas, um menino, na época, Jair Posetti, estou falando de 5, já foi uma mão. O Altino Rossi. Quem mais? O Bom Baiano. O Bom Baiano. Bom Baiano. Trabalhava no INSS. O Bispo. O Bispo. Quem mais? O Bispo da Macena. Isso. E Bispo da Macena. o Guido Brolha, não sei se era... Não, então, não. Dessa legislatura, não. O Guido Faltam Brolha foi antes. 2 ou 3 aqui. Carlos Machado, talvez. Carlos Machado, que hoje dá o nome a isso, Carlos Machado. Estava nessa legislatura. Está faltando 1 ou 2, que me perdoem, eu não lembro. Na época que era grátis, aí já Mas depois começou. Não era fácil ser o secretário de administração com uma Câmara de Vereadores desse tamanho. Não, Porque, olha, Zé Alfredo foi prefeito depois, o doutor José Alfredo Luiz Jorge. O Nobalbos foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito. O doutor Gerson Gabas era um combatente, era um político atuante. O Rodrigo muito Gil, forte. o Gregório Rodrigues Gil. O Gregório Gil, olha lá, já lembramos de mais um. O Gregório Gil, o Posetti, o doutor Gregório Gil. Gente que não era simples tratar. Tinha que ter um trato diferenciado. Então, acontece o seguinte, realmente, na anterior gestão dessa que você está se referindo, tinha o Guido Brolha, esse Bom Baiano, Carlos Machado, tinha acho que o Bispo Damasceno, enfim, um pessoal que era por amor a Catanduva. A verdade é essa, por amor a Catanduva. O Carlos Machado, no dia que a última eleição que ele ganhou, ele falou, ele chegava e falava, minha gente, ele era... Fazia 10 não, mais não, acho que uns 20, 30 anos que ele era vereador, sem remuneração. Ele falou, esse vai ser o primeiro, então vota que eu estou precisando de dinheiro agora. Então foi assim, também teve 2 fatos, curiosos, 2 fatos de relevância. O Borelli faleceu na minha sala, trabalhando na minha sala, ficou doente, ele era... O ex-prefeito Borelli. E ele tinha um lema, ele falava assim, Mário, você tem que ouvir se a coisa se for bom senso, você faz. Se não for bom senso, não faz, porque aí não importa a lei, tem que ser bom senso, né? A maneira dele. Não importa se é legal. Se é legal, Tem que ter bom senso. Bom senso. Havendo bom senso... Então, sempre bati o papo com ele, né? E o Pedro Gomes também faleceu. Da minha sala, na verdade, ele ficava lá, mas para ajudar, mas ele não estava mais podendo, porque ele estava com falta de ar já. Sim. E o Pedro Gomes era assessor da prefeitura, e assessor de comunicação, né? E foi para lá, e depois do tempo já faleceu. Então essas 2 pessoas para mim foram marcantes, foram marcantes na cidade aí como personalidade. Como personalidades políticas, né? E eu tive tenho esse orgulho de dizer que conheci, trabalhei com ele. E a história da Citrovita? A Citrovita foi o seguinte, eu era secretário, né? E um belo dia aparece o Nelson Bassanete. Professor Nelson Bassanete. Com um papelzinho na mão, falando, Mário,
o Grupo Votorantim parece que vai ampliar a área de suco, né? E estão escolhendo, acho que uma área perto de Itapetininga, por aí, né? Eu peguei e falei, é legal, uma boa, né? Ele falou, quem sabe, né? Aí, imediatamente, eu fiz um ofício, sem falar para o Varley. Não existia computador ainda? Não, nada disso. Fiz o ofício e fiquei com ele. Aí, quando o Varley chegou, mais tarde, falei para ele, eu tinha um jornalzinho, falei, tá, eles vão expandir. Nós podemos participar dessa expansão. Que beleza, assinou, falou, quero que acompanhe. Chamou o Geraldo do Girol, que trabalhava, era secretário da Fazenda, não, da Agricultura. Da Agricultura. Agricultura. E falou, me acompanhe isso aqui, fica batendo o telefone e tal, nós vamos mandar o ofício. Eles abriram o jogo. Acho que Catanduva está nos nossos planos. Aí, o que ele fez? O Varley pegou o secretário da Agricultura e foram lá para a firma deles lá em Votorantim. Em Votorantim. Naquela época era uma química, não sei, alguma coisa química lá. E conversou com eles, com um grupo lá, e eles falaram assim, não, nós vamos para Catanduva. Aí veio na verdade veio o Doutor Antônio Hermílio de Moraes. Não, os dois filhos. Um filho e um sobrinho. Entendi. Um filho e um sobrinho. Veio o Ricardo Hermílio de Moraes e veio o Cláudio Hermílio de Moraes. O Cláudio, eram primos. Certo. Primos. Apesar de novos, já estavam, porque você sabe que a família Hermílio de Moraes, ela faz com que os filhos trabalhem, né? E aí, vieram aí, nós ficamos até besta do que eles tinham já. Veio esse moço aqui, esse moço aqui e eles eram da Citrosuco, uma chamada Saraiva e o outro Guerra. Infelizmente o Guerra morreu em desastre, já se foi. E o Saraiva também faleceu, não sei do que. Mas aí eles vieram aí com um projeto já tudo praticamente uma empresa montada, né? Certo. Aí foi assim, aí precisavam de infraestrutura. Aí infraestrutura. Aí o Varley falou, nós fazemos isso aí. Aí, como eu também trabalhava no INCRA, ele falou, vamos regular. Aí, esse moço vieram aí, e nós aqui, essa grupo aqui, nós andamos, nós fomos primeiro lá porque eles queriam um lugar alto. Fomos lá na fazenda do João Walter, naquele região ali, certo. Que era alto. Olhou, eles não falaram nada. Levamos eles aqui na curva da Caputira, aqui, nessa curva aqui. Certo. Também falou, vamos ver. Levamos lá no quilômetro 7, você vem alto ali, olharam. E por último, levamos lá onde é hoje. Quando chegamos, aqui. Apesar que o Varley gostou, porque ele estava o Elisiário estava ficando independente. Né? Naquela época a cidade de Elisiário estava deixando de ser distrito, né? Na verdade, não é uma maldade, mas o Varley falou assim, nós instalamos aqui em Caputira, e vai que o município de Elisiário pega a nossa indústria. Porque que coisa, hein? Elisiário podia ter ficado com a usina Citrovita, né, de moagem, né, de laranja, para suco de laranja, e por um pouquinho, hein? Por um pouco. É uma história. Porque realmente não se sabia onde não se conhecia a linha divisória ainda, mais ou menos, porque era município. Quando era distrito, não tinha importância. Não tinha importância. Mas quando era município já começou a ter importância. E aí, então, naquele local lá, eu fui pesquisar a área. Era do do Estocco, certo. dos filhos do Estocco, e
agropecuária Nossa Senhora Aparecida, que era da usina São Domingos. Usina Catanduva. Usina Catanduva. Essa agropecuária era que tinha todas as propriedades. Então, já começamos a entrar em ação para desapropriar, mas já num acordo, sabe? E eles foram até gentis, eles cooperaram com a prefeitura nesse sentido. E a gente acertou a escritura, nós acertamos tudo para eles. E aí a indústria veio como se fosse um sonho, assim, de repente, entendeu? Aconteceu. Aconteceu. Só que, na verdade, a gente... existem fatos políticos nessas histórias. Claro, né? claro. Fatos políticos que a gente, às vezes, desconhece. Aí apareceram alguns pais da obra aí, né? Alguns... depois que o filho foi feito e parece que ele era bonzinho, eu sou o pai da criança. Então, tá certo. Porque a gente, na época, fez reuniões com o pessoal da cidade, né? Eu estou vendo aqui, as reuniões eram feitas assim. Se você olha como eram feitas as reuniões antigamente. Sentado em volta de uma mesinha redonda, né? Ou as reuniões eram feitas em loco, né? Eram feitas em loco. E não tinha muito o que fazer. Era gastar sola de sapato. Né? Eu estou mostrando na câmera 1 aqui, mas eu quero que as pessoas vejam que tinha assim. A partir do momento que os documentos chegavam, tudo acontecia. E não importava... olha, essa foto é relíquia, Mário. Jurandir Godoy Bueno, você tinha cabelo de Chitãozinho e Chororó. Que bonito isso. A história é fantástica. O acervo que o senhor tem é maravilhoso. E aí, me conte como a história do Jorge Maluli, deputado federal na época, Jorge Maluli Neto, que era de Araçatuba, né? Como é que o Jorge Maluli Neto entrou nessa história toda? O Jorge Maluli Neto, ele, como eu já me referi anteriormente, ele tinha como ponto de apoio aqui o Alexandre Nobalbos, que realmente... Era um adversário político do Varley à época ainda. Não era assim, eles... Sabe como é que é adversário? Não adversário de hoje em dia tem os adversários que não se dão, se pegam. Não, mas eram de partidos diferentes. Partidos diferentes, exato. Tá. Então, o Nobalbos, acho que através do Nobalbos, veio essa obra, que era... eu não sei como chama a firma lá que fez a obra. Aí a esquina da Bebedouro com Antônio Girol. Era as últimas casas. É a rotatória que entra para o nosso teto. Isso, eram as últimas casas. Aí eram as últimas casas. Além dessa área... Não existia mais nada. Não existia mais nada. E hoje tem 4, 5 condomínios lá. Isso. E ele veio para fazer o lançamento da pedra fundamental. Eu acho que foi através dele que alguém porque tinha a Secap na época, né? Isso. Em São Paulo, tinha outro. E ele veio para visitar o local e tal, e lançar a pedra fundamental aqui. Ali é o Secap 2, né? O nosso teto é o Secap 2. É a continuação do Antônio Girol lá para o interior. E estava aqui o Gilberto Grosso, né? Que estava acompanhando como repórter da prefeitura. E esse aqui é meu filho, Marco. Ah, o Marquinho? Esse é meu filho, Marco. Então, na época fomos lá. Então, eu fui representando a prefeitura, na época, e lá se transformou em verdade, né? Que era promessa, se transformou em verdade, que é muito bom. Claro. E eu tenho aqui em Catanduva um moço também, chamava Diogo Rodrigues Filho, ele é de família catanduvense. Você deve conhecer
a bicicletaria que tem no João Maranhão ali, que era Do Guidão de Ouro? Guidão de Ouro. Isso, ela é irmão do Toninho. Sei. Do Toninho. Do Toninho? Toninho Guidão de Ouro. O Toninho era parente do Costa ali, que era dono da... Também, né? São parentes. Aí o Dioguinho, ele trabalhava em São Paulo, ele era também entrosado nessas políticas e tal, né? Aí ele veio, falou, acho que era o Varley, sim. Olha, a SECAP era um órgão sério de São Paulo que fazia casas, era muito bom, porque era em terreno de 10 por 20, não é como é agora não, né? Certo. Terreno de 10 por 20, casas... Eram 200 metros quadrados, as casas hoje lá são enormes. Você pode ver que aqui é na... A casa era uma casa popular, pequena, mas o terreno para a expansão Depois de um ano você não conhecia mais, porque o cara só mudava a frente e pronto. Isso. Aqui, esse loteamento aqui, Dona Ingrácia. Tá, Vila Ingrácia. Vila Ingrácia. A Vila Ingrácia, eu tenho uma foto, eu perdi, infelizmente, não sei onde está. A gente vai achar. Não, aqui não tem. Não está aqui? Não tem, eu tenho. Aqui está só o da Citrovita. Né? Eu mexi lá em casa das fotos. Jurandir Godoy Bueno, É. as suas entrevistas estão registradas. Eu tenho que mostrar isso, porque, ó, de novo você aqui, Jurandir. É lindo ver isso. Então, eu tenho essa fotografia com o Dioguinho na área bruta, aqui na Avenida Ingrácia, no trecho ali, depois daquele córrego ali. Onde é hoje Tá, depois da Benedito Zancanera ali. Aí que ele levou os documentos, levou a foto dos terrenos lá para a SECAP e lá aprovaram e fizeram. Então, você pode ver que ali são casas boas. São terrenos, são uma moradia praticamente... como é que é? Classe média, né? E outra foto que eu tenho com o Dioguinho é no Rua 15 de Novembro, quem sobe ao lado esquerdo. O senhor está emocionado? Não. Mas dá quase para emocionar. Porque são tantas histórias. Tantas boas histórias, né, seu Mário? Então, ali nesse condomínio, que tem na Rua 15, quem sobe lá do esquerdo... Produção, pega um pouquinho de água pro seu Mário, por favor, produção. E então, todas as promessas cumpridas, né? É gostoso isso aí, entendeu? Quando você participa de um projeto e ele é aprovado. Não, você não ganha nada com isso, mas é uma satisfação, entendeu? Obrigado, produção. Seu Mário. Obrigado. Assim a gente... Tá tudo certo, produção? Tá tudo em ordem para a gente continuar. É porque é o seguinte, pessoal. É muita história e os equipamentos... Obrigado, viu, produção? São muitas histórias e elas se entrelaçam. São histórias que se entrelaçam. A história de Catanduva, alguém aqui pode até pensar, mas essas histórias falam de política. Não falam de política. Fala de um mundo onde se construía Catanduva. Exatamente. Onde Catanduva estava sendo construída. Exatamente. E essa situação passa por uma pessoa, por uma única pessoa, seu Mário Melotto. E veja quantas outras pessoas ele cita que fizeram parte disso e que, de uma forma ou de outra, nós temos aqui o Jurandir Godoy, que era o repórter da época, que estava no início, talvez, da carreira. Nós temos aqui políticos ou pessoas empresários que estavam ainda no começo do seu caminhar, e o seu Mário já estava lá. É tão profundo isso, que Catanduva precisa registrar isso. Veja, ele falou de Borelli, qual era o nome do outro? Pedro Gomes. Pedro Gomes, falou do Varley,
provavelmente trabalhou na administração de José Alfredo de Jorge. José Alfredo. Sim. Pegou uma parte. João Rigini, pegou quando o Varley deixou para ser candidato a deputado e deixou o Nobalbos como vice. Ainda assim, depois o Nobalbos saiu para concorrer em 92, ficou o Dr. Maurílio Vieira. Era o presidente da Câmara. Era o presidente da Câmara, sim, na época, nos anos 90 já. Sim. Então, a história de Catanduva, dos anos dourados da cidade, de pujança, está aqui. Está aqui. E ter essa memória, esse acervo, seu Mário, para mim é muito importante. Certo. Eu quero novamente agradecer o acervo Catanduva da Câmara Municipal de Catanduva. Agradece porque o senhor é ouro, é uma pepita de ouro. Eu que agradeço o Daniel, colega, e principalmente o Marco Cripa, presidente da Câmara, que teve uma feliz ideia de fazer com que alguma coisa de Catanduva fosse guardada em memória. Porque a gente tem fatos que acontecem, que é natural. Por exemplo, o acervo da prefeitura, ele não permanece. Quando troca, tem um belo acervo de fatos. Troca de prefeito, a coisa é meio, sabe? O prefeito quer a dele depois. E certo. Cada um quer a sua, então não dá continuidade. Agora, também, eu era Prodeica, era um órgão de Catanduva que fez muito pela indústria. Todas essas indústrias aqui daqui da região. Falando daqui, que ele fala do Parque Industrial para cima do Parque Flamingo, isso. Essa região toda aqui, que era o final da cidade também. Final. Né? Aqui é a Gavioli, mas eu falo do outro, que é outro parque industrial, aquele da tipografia São Domingos, na primeira. Tá. Eu fazia parte eu fazia o Prodeica, e eu fazia parte como secretário, porque eu era secretário e nós fazíamos as reuniões. Olha, assim, é de uma recordação até muito bonita. Iranimei, doutor Bozo, José Bozo, o Iranimei, José Bozo, tinha o Fuad, doutor Fuad, aquele senhor que fez muito por Catanduva. Fuad Bauab. Isso, Fuad Bauab. E eu não lembro ainda agora, até o Maurílio Vieira. E essa comissão, olha, fazia muito por Catanduva, não ganhava-se nada, ninguém tinha interesse. O senhor José Bozo, quando abriu o Parque Industrial, nós falamos para ele, por que o senhor não pega uma área no Parque Industrial, põe a sua tipografia para lá? Ele falou, eu acho chato, porque eu sou da comissão. Falei, mas que é isso, né? É uma indústria que vai ser ali. Aí, foi uma das maiores empreendedoras da cidade, né? Isso, foi a primeira lá. Então, e ele também fez. Empregadora, né? Empreendedora, desculpa, senhor. Então tem esses fatos, né? Doação de várias áreas aí que hoje estão aí funcionando e tal. O Prodeica era um projeto muito bom, era doada a área, assim, para a pessoa. E aqui do meu lado, essas não foram, essas que foram vendidas, né? O posto de bola aí em frente, que eu tenho aí, era do Carlinho Bubu, ex-prefeito, que ele fez um barracão lá em cima na rodovia, para a indústria de ventiladores, e eles tinham uma área que deram para ele, e eu sempre comprava um terreninho na cidade, e falei com o projetor se tinha uma área boa para mim, porque o meu posto de moto estava na Olímpia. Na Olímpia, lá na curva, né? Perto da Secretaria de Agricultura lá e tal.
E aí, Eu lembro desse tempo. Aí ele me apresentou. Estava estrangulado lá, né? Aí eu dei até um título de cemitério para ele. O senhor vendeu até com título de cemitério, com jazigo. E construí aí, que foi menor, é grande, né? Não atrapalha. Lá você vai tirar um caminhão, atrapalha o trânsito, né? Então, sim. E essa que eu estou aqui, comprei do Ayrton Monterione, né? Ele ia pôr uma filial aqui, alguma coisa, aí resolveu vender, né, na época. E acertamos assim. E vai indo, desse jeito. Mas eu acho que esse pessoal merece um elogio para o pessoal da comissão de licitação e do Prodeica, comissão do Prodeica. Ninguém ganhava nada, era sem interesse algum. Eles ficavam até envergonhados. Era em busca do desenvolvimento da cidade. Era simplesmente isso aí, entendeu? Então e eu sou da época também que o vereador não ganhava, né? Tá aí. Não tinha, como é que se diz? É um sacerdócio. Isso, exatamente, um sacerdócio. Seu Guido Brolha, Carlos Machado, esse Bom Baiano, eu conheço o Bom Baiano porque eu não lembro o nome dele, né? Ele trabalhava... Tá certo. E outras pessoas aí. E depois disso, o senhor se dedicou, já virando para os anos 2000, o senhor se dedicou praticamente às empresas do senhor. Eu já havia esse posto de molas, era da minha mulher e do meu filho, né? Eu, como era funcionário e tal, nem participava disso aí. E nem participo até hoje, né? Porque ainda é dela e dele, Certo. E quando eu aposentei... Eu vi isso. Até a página 2. Aí fala assim, ô pai, o que eu faço? Tem sempre umas consultas, né? Mas a gente... Então, aí nós tínhamos lá aqui a parte de freio, lá é bolas, né? Certo. Uma coisa diferente da outra. E lá tinha um pouco de freios, mas não era uma especialização. E aí eu agora no final, não estava trabalhando mais, estava aposentado uns dias, tinha trabalhado para uma outra firma e tal. Falei, acho que eu fiz um barracão aqui, falei, vamos separar o freio. E aqui ficou especializado a freio e lá mora. E vim tocando. Eu comecei aqui em 2008, 2014, acho que foi. E nunca tirei nada, porque na verdade não necessito de tirar uma tirada. Tirar nada. Né? Então tudo foi aplicando e foi dando certo, né? Então, para mim está dando certo até hoje que nós tiramos alguma coisinha, né? Hoje, para fazer pequenas viagens, como ele disse outro dia, para fazer pequenas viagens. Né? Mas o senhor falou aqui agora algo que é importante. Já um outro empresário disse que a sorte, ela alcança quem está acordado antes do galo para poder encontrar com ela no raiar do sol. Isso é uma verdade. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Na minha vida, eu sempre tive um espírito de aventureiro, de empreendedor, de fazer alguma coisa na vida, sabe? Então, e sempre fui assim. Tanto é que meus estudos, minhas compras, minhas vendas, meus concursos, todo assim. Parecia concurso de correio para entregar o carteiro, eu ia lá e fazia, sabe? Porque o concurso é isso, você tem que ter a tarimba né? Porque às vezes uma questão que cai lá no concurso, naquela época, né, do concurso de correio, vai cair lá no concurso de procurador, por exemplo, né? Tem essas manhas aí. Então, a vida minha foi sempre assim, procurar fazer isso, e quero viver, agora quero viajar, né? Quero curtir pelo menos agora até alguma coisa que eu possa fazer. Um homem que viveu e transformou a cidade, faz parte da história da transformação do município de Catanduva, com 83 anos de idade, 83 e meio.
Tem que falar o meio. Tem. Um italiano, filho de italiano, que quase foi bancário, Isso. passou para delegado e não quis, para você ver. Porque tinha tinha um projeto melhor. Outros projetos melhores, na época. Isso. Foi de fiscal da Receita Federal a secretário de Administração Pública do município, esteve envolvido nos melhores projetos que a cidade teve para crescer, e hoje eu tenho o prazer de trazer para que o futuro, que o presente conheça como viveu, como vivia, como vive um homem com ideais, com sacerdócio, com amor pela cidade de Catanduva. O acervo de Catanduva tem o prazer de guardar essa entrevista, as suas falas, as suas memórias, porque o senhor é uma aula. A gente ficaria aqui, seu Mário. Sim, tem muita coisa. Muita coisa para contar. O senhor é uma aula de administração de empresa. O senhor, e eu sei que o senhor é um grande administrador, como o senhor disse. As oportunidades chegam para aqueles que estão preparados para ela. Sim. Como o senhor disse, o jovem Mário, quando estudava ainda, ele se preparou a ponto de, no momento certo, estar de frente com a oportunidade. E enquanto isso, o senhor lutou. Não teve medo, não teve vergonha. E a principal coisa, eu sempre admirei pessoas que progrediram na vida. Nunca achei... Progredir não é só dinheiro, né? Não, que progrediram, exatamente, que progrediram na vida. Eu sempre achei, não é que eu quero que ele seja eu quero ser ele. Sim. Foi esse meu lema toda a vida. Entendeu? O dinheiro é uma consequência Exatamente. de boas escolhas, de fazer um bom trabalho. Exatamente, aí vai é uma consequência. Mas eu sempre gostei de ser, assim, bem ativo, né, nas coisas e não invejar ninguém, e sim premiar alguém, né, de gestos, de palavra que progrediu e ficou da vida ficou bem na vida, né? Então tem muitos casos desses. Eu só esqueci de fazer uma pergunta. A sua esposa? Minha esposa é Wanda Oliane Meloto, família Oliane aqui de Catanduva, muito grande, né? E que junto com o senhor deram vida a 3 filhos, né? A Débora, Cristina Meloto Pérez, que foi advogada por muitos anos também. Da prefeitura. Aposentou-se agora. E o Marco. Marco Meloto. E a Daniela. Oliane Meloto. Essa mora nos Estados Unidos, né? Então é por isso que disseram que o senhor vive mais nos Estados Unidos hoje do que no Brasil. Não é que eu vivo, não. Entendi. Eu gosto de ir lá, sabe? Mas não é só lá, não, que eu vou lá porque a turma quer ir sempre, a netinha está lá, o netinho está lá. Esse janeiro, por exemplo, fizemos uma comitiva, acho que 15 pessoas. É um colega meu de Portugal, né, que morava em Lisboa, agora ele está em outra cidade lá, construindo a casa dele. E a mulher dele também tinha vontade de fazer um tour pelos Estados Unidos. Ele veio de Portugal, nós encontramos no aeroporto e aí ficamos 2 casas.
em 2 casas lá, ficou dividida a turma, mas foi muito bom, assim, sabe, eu gosto eu viajo há muito tempo com uma turma de Rio Preto, são meus amigos, inclusive são o meu cardiologista, viaja com a gente, né? Há muito tempo, e nunca tivemos um início de rusga, de nada, entendeu? Isso que eu acho importante. Então, uma turma que compreende. Eu, por exemplo, agora estou meio baleado, porque eu estou com cirurgia da coluna, mas nós fomos para Dubai, andamos 7 dias, o dia todo, eu com aquele andador, sabe? Porque para mim me reservar um pouco. E todo mundo cooperando comigo. Então eu tenho que agradecer. E quem tem que agradecer somos nós. Eu com 50 anos não faço o que ele faz. Eu choro de dor, eu tomo remédios e remédios para ficar de pé. Eu estou com uma cirurgiazinha só aqui, uma dorzinha, mas eu fui andar. É assim que tem que ser. Exemplos como esse, Catanduva merece seguir. Acervo Catanduva. Uma conversa e um registro para sempre. Seu Mário, que prazer, muito obrigado. Foi meu, eu agradeço você, Daniel, ao Marco Cripa, que vai proporcionar esse acervo, e todos os ouvintes, os telespectadores que virão essa vão conhecer essa história maravilhosa do senhor. Eu fico encantado. Muito obrigado. Obrigado de verdade. Eu estou honrado. Fiquei feliz e agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado eu. Eu estou encantado, cara. Eu ficaria aqui, é que eu estou vendo a hora passar e os meninos ali só passam na porta aqui só. Não, é tranquilo. Aqui é o seguinte, até por sinal foi bom que parou os patins, parou de tirar patinho, aí eles tiram tudo cedo, né? E aí a coisa é assim, Daniel. É muita história, senhor. Mário, é muita história. Agora, na fiscalização que eu tenho histórias bonitas. Na fiscalização? Não, mas são histórias que não é nada com respeito a trabalho. Conta aí. Não, mas não estou gravando agora. Continua gravando. Continua gravando? Que beleza. Fica para o making off. Não, mas aí... vamos deixar. Se eu me referir a nomes aí, fica até difícil. Mas pode encerrar que já está muito bom o que eu falei. Já falei demais. Melhor não se comprometer.